Eu queria falar sobre a cesárea, que ela me preocupa bastante e eu vejo que ela é muito demonizada, mas ao mesmo tempo ela é muito importante em vários casos. Como é Eu como acho que ela é demonizada, porque eu acho que ah, ela é banalizada. A gente tem banalizada? 90% de cesariana no hospital. Ela é Isso, banalizada. sim. É. Mas eu vejo que parece que é algo horrível a ser feito e e que vai trazer muitos problemas depois, que é o Uhum, que acontece. uhum. E aí Se tu pensar, numa pessoa saudável e numa cirurgia de apendicite, por exemplo, inflamou o apêndice, precisa ir lá tirar. Como que a gente se sente, assim: tens irmãos? tem, Ligaram da tua casa, teu irmão tá com dor de barriga e tá indo pro hospital fazer uma cirurgia de apendicite. O que que tu vai fazer nessa hora? vou me preocupar, vou Se ficar, sei lá. preocupar, né, quem tem alguma fé vai rezar, Aham. quem não tem vai andar de um lado para o outro, vai pesquisar o que que é a cirurgia de É. apendicite. E isso não acontece com a cesariana. Com a cesariana parece que é super legal ir pro hospital e registrar e fazer a maquiagem para ir. É demonizado nessa bolha que a gente tá aqui de humanização do parto, que é uma bolha bem pequena, Uhum. porque para a grande maioria da população brasileira é a primeira escolha, é a Sim. cesariana. Eu vejo que as pessoas trocam assim, ó, eu não quero sentir dor no parto, Para mas sentir dor no é pra sentir no pós-operatório. pós. É. Por quê? Não existe não ter dor. É, Não existe verdade. não ter dor, né. Ou tu vai pagar a dor à vista ali no trabalho de parto, ou tu vai pagar a dor a prazo ali no Ui, pós-operatório da cesariana. é. Não tem escolha. Ela é demonizada, é aquela coisa assim, de quando uma coisa tá muito banal e tá trazendo muito prejuízo para a população, um grupo vai trazer à tona todos os malefícios dessa conduta para ver se a população enxerga que aquilo realmente faz mal dessa forma, para depois a gente chegar num equilíbrio, assim, de entender que ela é importante, salva vidas e tem que ser feita no momento em que é necessário. Agora, por que que as pessoas escolhem a cesariana ao invés do trabalho de parto? Por conta da grande história de violência obstétrica que a gente tem no país. Se a gente conversar com as nossas mães e tias, as histórias de parto são horripilantes. Os profissionais da medicina que acompanharam partos no modelo tecnocrático, que era esse modelo que hoje a gente diz que havia violência obstétrica, mas que na época foi o que eles aprenderam como o que salvava vidas, eles têm horror a parto. Eles não operam, eles não deixam a própria esposa passar por um trabalho de parto, jamais. Eles vão direto para uma cesariana, imagina, vai ali a agenda, o bebê tá pronto, faz uma anestesia, né, depois recupera, dá uma mamadeira para a criança ali e deu. Porque geralmente a a cirurgia cesariana atrapalha muito o processo de amamentação também. Então, são 2 opostos, assim, né, o 8 e o 80, e a gente tem que chegar nesse meio termo, de que uma cesariana, quando é bem indicada e quando é necessária, ela vai trazer muitos benefícios. Agora, por que que ela não deve ser escolhida? Porque ela aumenta a morte materna, aumenta a morbidade, infecção, hemorragia, dificuldade de aleitamento materno, dificuldade de vínculo com o bebê, depressão pós-parto. São muitos, muitos e muitos prejuízos. Prejudica gestações futuras. Se ela é feita sem um motivo real para ser feito. Ela é uma cirurgia que é feita sem nenhum exame pré-operatório. Às vezes, para tirar um sinal, tu tem que fazer um eletrocardiograma, e para fazer cesariana, vai lá não faz nenhum exame. Então, ela é uma cirurgia que está muito banalizada no país. E isso é uma preocupação mundial, porque ela aumenta a morte materna, e morte materna é uma coisa séria que pode ser evitada. Agora, as mulheres escolhem a cesariana por quê? Né? É uma escolha realmente? Esse grande número de cesariana é escolha das mulheres? Se a gente for olhar as pesquisas, no início da gestação, a grande maioria das mulheres desejam parto normal. Mas ela vai ouvindo tantas histórias horríveis de parto durante a gestação e vai sendo tão desacreditada pelos próprios profissionais que atendem o pré-natal, que ela desiste. E no final da gestação ela quer a cesariana. E aí o profissional vai dizer que é a escolha da mulher. Só que durante todo o pré-natal, o profissional induziu. E aí tem uma questão bem delicada por trás disso tudo, que é financeira e de organização de agenda e logística hospitalar. Então, é muito fácil para o profissional agendar o dia que ele vai fazer várias cesarianas
passar o dia dele tranquilo, fazendo uma cirurgia atrás da outra, de 15, 20 minutos cada uma, fazer 10 num dia, como acontece, ou então esperar uma mulher entrar em trabalho de parto no dia que ele não sabe qual, no dia que talvez ele tenha que desmarcar essas 10 cirurgias dele. E às vezes ele vai ter que sair de um casamento de um filho, às vezes ele vai ter que não beber num carnaval, às vezes ele vai ter que abrir mão de viagens e de contato com a própria família para estar disponível para uma mulher que vai entrar em trabalho de parto a qualquer momento e que ele não sabe quantas horas ele vai estar lá e ele não sabe com quantas emoções e gritos e gemidos dessa mulher ele vai precisar lidar. E o custo de um parto para o hospital é muito baixo. É lavar pano de sangue, é gaze e é o tempo da mulher no quarto. E o custo da cesariana para um hospital, medicamentoso, a organização, a logística, tudo isso rende. Tudo isso tem um retorno. Um retorno? Entende? Pra quem? Um retorno para o profissional médico que está trabalhando. O anestesista ganha, o obstetra ganha, o obstetra auxiliar ganha, o pediatra ganha. Todo mundo ganha. Ah, então talvez tenha alguma coisa. Eu vou Vai, teorizar, vai. teoria da conspiração Uhum. aqui. Existe um movimento, então, para que seja feito cesáreas, porque há um ganho por trás disso, então? Com certeza absoluta. Isso não é teoria da conspiração, isso já é bem sacramentado, inclusive entre os profissionais da medicina, eles mesmos falam sobre isso. Tem um documentário bem interessante que fala sobre a realidade obstétrica brasileira, que chama O Renascimento do Parto. Ele está disponível por um valor bem baratinho ali na Netflix, e tem profissionais na Netflix, não, no YouTube. Ele esteve gratuito na Netflix por alguns anos e agora está no YouTube por um valor, acho que é 6 ou 7 reais. A locação tem 3 episódios e fala da realidade obstétrica brasileira, falada sobre profissionais da medicina, da ciência, por doulas, por enfermeiras obstetras. A questão financeira por trás do grande número de cesarianas é mais importante do que o desejo das mulheres. Que horror. É organização de agenda e lucratividade. Isso relacionado ao tempo que o profissional fica disponível para atender. E uma outra questão muito importante que faz com que médicos não queiram atender parto. A população tem essa visão de que tudo que é usado tecnologia, cirurgia, é seguro e foi o melhor que o profissional pôde fazer. É muito comum pensar assim, a mulher está 12 horas em trabalho de parto lá com dor, sofrendo, por que não opera? E o profissional que está ali lutando pelo parto sabe que é pela saúde da mulher e pela saúde do bebê. Mas a mulher está com dor pedindo para parar e a família não quer que a familiar tenha dor e está pedindo para parar. E aí, quando acontece uma intercorrência, uma complicação num trabalho de parto, a primeira coisa que vem é: por que não operou? Por que não levou para cesariana? Por que deixou isso acontecer? E processos criminais sobre médicos relacionados à má assistência no trabalho de parto são abundantes, são muitos. Agora, apesar disso, existe mais complicação, mais morte materna, mais complicação com o bebê, mais internação de bebê em UTI na cesariana. Porém, não tem processo. Porque a comunidade, a população em geral, no senso comum, entende assim: nossa, fez até a cesariana, nasceu ruim assim, imagina se fosse no parto. Essa não é uma frase minha, é uma frase do documentário Nossa. O Renascimento do Parto, que eu acabei de indicar que está ali no YouTube. Então, essa é uma percepção da população de que o parto é um evento muito mais perigoso do que a cesariana. E aí, quando os ativistas da humanização do parto demonizam a cesariana, é trazendo as evidências científicas de que, tá aqui, é número, morre mais mulher de cesariana. E no mundo inteiro, né, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela preconiza que é necessário operar 15 a 20% das mulheres. São cirurgias que salvam vidas, são cesarianas que salvam vidas. Quando tu começa a operar além desse número, né, que tu passa desse 20% de cirurgias realmente necessárias, ao mesmo tempo também começa a aumentar o gráfico de morte materna, internação de bebê em UTI e problemas com o bebê. Inclusive, a gente tem um problema seríssimo, que é de ética mesmo, que é as cesarianas de pré-carnaval, as cesarianas de
antes do Natal e antes de grandes feriados nacionais. É como se fosse feita uma limpa, se opera muita mulher para não ter quase atendimento, porque vai ter pouco profissional, vão estar todos curtindo Ah, suas festas. o próprio profissional indica fazer Agenda antes. fazer cesariana, às Nossa. vezes por motivos falsos. Uhum. E aí, o que acontece? Uma superlotação de UTIs neonatais com bebês com problemas respiratórios. Sempre nas épocas de Natal e Carnaval e grandes feriados. Só. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Isso é sempre falado abertamente em redes sociais pelos profissionais da humanização. Se sabe que existe e se luta muito, por isso que se luta e por isso que às vezes a gente precisa dar uma ênfase nos perigos para que a gente consiga chegar nesse lugar de que parir pode ser bom, parir pode ser tranquilo, pode ser uma experiência positiva e que tem outra questão ainda por trás disso, que é tabu relacionado à parte íntima feminina mesmo, assim, né? Tudo que é dali é feio, é nojento, é fedido, não bota a mão, não olha. Desde criança a gente escuta muito isso. Então, ficar com a vagina exposta, a vulva exposta, o ânus, o bumbum exposto num trabalho de parto é uma coisa horripilante para muitas mulheres. E aí, para não vivenciar isso, prefere cortar. E isso é uma questão cultural que precisa mudar, a gente precisa naturalizar. Aí é que vem o papel da fotografia e da filmagem de parto. Que às vezes tem mulheres que vêm e dizem, ai, precisa se expor tanto assim na rede social e mostrar tudo isso. Mas precisa, porque foram essas imagens que mostraram para muitas outras mulheres que tá tudo bem, que pode ser assim e que no final a gente fica bem. Até eu mesma parindo, durante o trabalho de parto, pensei assim, meu Deus, isso dói tanto, por que tem que ser assim? E pensei em todas as mulheres que eu ajudei a parir, pensei, não quero mais trabalhar com isso. E no momento em que o neném veio para o meu colo, e que eu senti aquela explosão de felicidade, de prazer e de... É um nirvana, assim, sabe? É um êxtase gigantesco. Aí eu, lembrei por que eu trabalho com isso e não dá para parar, sabe? E quando a gente vê em outras mulheres a possibilidade, esse espelhamento de poder viver também, aí a gente começa a mudar a realidade. Mas a gente precisa mudar essa realidade para todas as mulheres, né? Agora eu tô passando por uma situação de procurar um parto pélvico planejado, que não tem na nossa região e o custo é altíssimo. Vamos falar sobre isso?